volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com o procurador Fábio Romeiro, aqui do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte, e estamos conversando acerca do cenário do segmento das empresas financeiras, principalmente as empresas bancárias, né? Da realidade do trabalho dentro dessas empresas, principalmente a que se apresenta para o Ministério Público do Trabalho. Doutor Fábio, nas ações públicas propostas pelo MPT, quais são os argumentos e fundamentos levantados para pedir a condenação das empresas que têm uma conduta comprovadamente irregular no seu dia a dia? Os argumentos são basicamente os argumentos de fato que eu já mencionei aqui. Mostrar que esse setor tem procurado exigir metas abusivas dos trabalhadores. Para isso, tem diminuído o número de trabalhadores. Inclusive, um dos pedidos que eu tenho frequentemente colocado nas minhas ações é que haja a contratação de trabalhadores para suprir essa necessidade de serviço. Então, o excesso de jornada, a não concessão do intervalo e outra coisa que tem sido provado nessas ações, nos inquéritos, é o adoecimento de trabalhadores. Grande parte dos trabalhadores do setor bancário acaba sendo acometida de transtornos tipo depressão, síndrome do pânico, e essas doenças de ordem psicológica, psiquiátrica, já estão em segundo lugar, elas só perdem para as doenças osteomusculares, como por exemplo lerdó. Então, veja que o acometimento é muito importante da parte psicológica do trabalhador. Isso tudo tem sido provado, tem sido provado que esses trabalhadores adoecem, os médicos têm feito laudos que vinculam a situação de doença do trabalhador com a atividade bancária. Então, estes têm sido os argumentos fáticos, né? E é claro que nenhuma dessas condutas ela é baseada no ordenamento jurídico, ao contrário, elas violam o ordenamento jurídico que protege a saúde do trabalhador, que garante uma jornada de trabalho digna, que garante a concessão dos intervalos, que garante que o trabalhador não seja torturado psicologicamente. Então, todas essas condutas acabam violando essas diversas normas do ordenamento jurídico, inclusive normas de ordem constitucional. Doutor Fábio, e o que o MPT tem feito, digamos assim, o que é que tem sido feito pelo Ministério Público do Trabalho no sentido de ajustar esses tipos de prática nesse nicho do mercado de trabalho, ou seja, no setor bancário, né? Primeira tentativa é realmente chamar para o termo de ajuste de conduta, que, como já foi dito aqui, infelizmente, o setor bancário não é um setor que queira assinar táxi. Então, essa tentativa extrajudicial, que seria melhor, porque seria bem mais rápida, não levaria um processo à justiça com todos os seus custos, com todo o tempo que é tomado. Bom, mas como eles acabam não querendo assinar o termo de ajuste de conduta, não resta outra alternativa ao Ministério Público do Trabalho que não ajuizar as ações. E graças a Deus, as ações têm sido bem recepcionadas pelo Judiciário, que tem se mostrado sensível com essas práticas abusivas no âmbito bancário. Essas práticas se dão mais no setor privado dos bancos? Olha, eu não tenho como lhe dizer com toda certeza. O que eu posso lhe dizer é que, no meu caso, eu verifiquei Itaú e Bradesco, setor privado. Agora, se pode ver até das notícias que chegam pelos informativos dos sindicatos bancários, que tem um jornalzinho semanal, que a Caixa Econômica, que o Banco do Brasil e as outras entidades públicas não são diferentes. Tem realmente, até porque elas competem entre si, esses bancos competem entre si, e eles, para atingir esses resultados, esses lucros bilionários, eles acabam tendo que fazer isso mesmo. Eles têm que ter poucos trabalhadores e exigir muito de cada um. Como o senhor já falou, o Itaú e o Itaú Unibanco, é isso? O Itaú e o Bradesco. O Itaú e o Bradesco, desculpe. Somente o Itaú, no caso, foi condenado recentemente em cerca de 10 milhões de reais, né? Em duas condenações foram 10 milhões de reais de indenização. As empresas têm tido uma tendência à reincidência nesses casos? Olha, também não posso lhe afirmar com segurança isso, porque essas condenações são muito recentes e ainda estão em fase de recurso. Então, ainda se discute se isso vai realmente permanecer, essas condenações. Então, a gente só vai poder avaliar essa reincidência quando terminar o processo, se mesmo assim, diante da condenação, diante da obrigatoriedade de verificar o dispositivo da sentença, a empresa ainda assim continuar
a manter essas práticas abusivas. Agora, naturalmente, tem um comportamento, digamos assim, que pela ligação ou seja, o Ministério Público do Trabalho está sempre recebendo denúncia, ou quando existem algumas práticas irregulares dentro do ambiente de trabalho, o sindicato denuncia o Ministério Público, né? Então, normalmente, quando acontece isso, o Ministério Público caminha no sentido de acompanhar se isso é reincidência, se não é, se a empresa tem praticado, digamos assim, frequentemente esse tipo de abuso. Como eu disse também, já o canal é muito aberto, muito estreito entre o sindicato e o Ministério Público do Trabalho. Então, certamente, diante de um termo de ajuste de conduta ou de uma sentença, o Sindicato dos Bancários estará presente, noticiando o Ministério Público de eventuais descumprimentos. Mas também não é só essa fonte, né? Os próprios trabalhadores, a toda hora, podem fazer denúncias ao Ministério Público, dizendo que a sentença não está sendo cumprida, o TAC não está sendo cumprido. E mesmo o Ministério Público, de ofício, pode acompanhar. Geralmente, por exemplo, no caso dessas empresas que são de âmbito nacional, já se faz uma comunicação a todas as outras unidades, em todo o Brasil, as procuradorias regionais de trabalho nos estados, uma vez que essas sentenças têm âmbito nacional. Então, cada uma delas toma suas medidas, pede fiscalizações, ouve testemunhas. Então, realmente é feito, sim, um acompanhamento das sentenças e dos taques firmados. Muito bem. E, doutor Fábio, como as empresas têm se comportado, digamos, quando recebem recomendações do Ministério Público do Trabalho? Porque o Ministério Público certamente trabalha com recomendações que não seja somente a tentativa de ajustar os termos, né, ou de apresentar denúncias à Justiça, né? O Ministério Público também trabalha no sentido de encaminhar recomendações a essas empresas para que essas práticas não sejam, digamos, frequentemente utilizadas no ambiente de trabalho? O Ministério Público também se utiliza do instrumento da recomendação. O instrumento da recomendação, embora aparentemente ela não possua um caráter obrigatório, mas na prática as empresas têm cumprido as recomendações que o Ministério Público do Trabalho tem determinado. Então, uma vez determinada a recomendação, se espera um prazo e verifica se a empresa realmente tem atendido. E até agora eu tenho visto um índice de atendimento a recomendações próximo dos 100%. Muito bem, procurador Fábio Romeiro, infelizmente nosso tempo de televisão já está acabando. Nós desde já agradecemos, em nome da presidência do tribunal, a sua presença, então gentilmente aqui comparecer para conversar com a gente sobre esse assunto tão recorrente na sociedade, né? E o deixamos à vontade com os telespectadores para suas considerações finais. Eu agradeço estar aqui no programa Justiça e Trabalho, estarei sempre disponível e, como uma consideração final, dizer que o Ministério Público do Trabalho, assim como a Justiça do Trabalho, lutam por um país melhor, por um país onde apenas os lucros não sejam o objetivo. O objetivo seja também dar um bom ambiente de trabalho para as pessoas, para que elas possam realizar seus objetivos de vida e se sentirem bem também no trabalho. Ok, muito obrigado pela sua presença. Bem, nós conversamos hoje com o Procurador do Trabalho, Fábio Romeiro, aqui do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Ministério Público do Trabalho, né? Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 40 06 3081 e pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. Para encerrar o programa de hoje, você fica agora com o Profissão Artista. Um abraço a todos e até nosso próximo encontro. Até lá. Eu comecei a trabalhar com música muito cedo, porque eu sempre fui muito curioso na área musical. Meus irmãos estudavam violão e começaram a aprender a tocar violão, Eri e João, e eles deixavam o violão em cima do sofá de casa, e eu, quando eles saíam para ir para o colégio, eu pegava o violão e tentava fazer o que eles faziam, que eu ficava olhando, bisbilhotando. Aí eu comecei a fazer uns acordes, então eles viram que eu estava fazendo alguma coisa que tinha sentido, né? Estava legal aquilo. E eles começaram a me ensinar os acordes. Eu comecei a aprender a partir dali. Uma certa vez, chegou um amigo de meu irmão, que estudava com meu irmão, Leonardo. Aí disse, você não quer fazer umas músicas comigo, não? Aí ele disse, não, mas você faz uns acordes diferentes do meu, tal, então acho que você consegue botar umas melodias legais nessas letras que eu estou lhe dando. Aí me deu umas melodias e comecei. Foi a partir dele que eu comecei a compor. Essa coisa de letra e música, eu acho que tem que ter um trabalhozinho. Você faz, não gosta, faz de novo, não gostou, refaz, até chegar ao que você quer.
fui convidado a participar de um Flor de Cactos, uma banda que foi para o Rio de Janeiro. Daí foi o meu primeiro contato efetivo com a música, no sentido de profissional. A música é 20% de inspiração e 80% de transpiração. As músicas, elas se eternizam pela qualidade. Quando tem qualidade, é o resto da vida. Quando você começa a tocar, pegar um instrumento, tocar uma canção que você fez, ou uma canção que um amigo seu fez, ou uma canção que você goste, você começa a animar a sua alma, né? Você começa a se animar porque é como se aquilo lhe ensinasse muito a viver. E isso a gente vai, no dia a dia, ouvindo, aprendendo, gostando, batendo palma, curtindo e fazendo o que a gente gosta. Uma certa vez eu li que trabalhe com uma coisa que você gosta, que você não vai ter um dia de trabalho na sua vida. A música é amor, vida e prazer. Meu nome é Babal, eu sou artista da música potiguar brasileira. Desde o tempo de menino eu brincava com ar de sonhador. Conhecia a natureza beijando meus pés. O movimento da vila, da rua, o ronco do tambor. Em todos os arredores da Avenida 10. Os guaranis festejando a paz, o guerreiro bumbum. Éramos todos devotos, meninos fiéis. Quando não era possível ter sonho, a gente tinha um. Girava em torno da Avenida 10. O movimento do parque, o jogo de bola na lama, a bandeirinha é o poste, bom barquinho eu quero passar, a lata no carnaval, pra nós tudo aquilo era vida. Em meio àquela folia, a bagunça saía a tocar. La 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 la, ah la 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 la, ah la 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 la, ah la 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 la. Minha casa, bananeiro, jardim, os meus amigos, eu, Quinho, Bonfim, Nelson, Neguinho e Moisés, Galvão, Fernando, João e Omar, todos irmãos eris. Hoje nós somos saudades da Avenida 10. Hoje nós somos saudades da Avenida 10. Hoje nós somos saudades da Avenida 10. Hoje nós somos saudades da Avenida 10.